Olá, seja muito bem-vindo ao nosso plano de leitura da Bíblia, lendo toda a Bíblia em um ano, mais um dia juntos. Que bênção poder ter você conosco, é uma honra e nós agradecemos você estar aqui, tá bom? Vamos ao nosso tempo, já prepare aí o seu ambiente, junte o familiar, se você está em trânsito, vamos juntos, abra o seu coração, certo? Se você é novo no canal, nosso pedido é inscreva-se. Aperte o sino de todas aí do lado, tá? E você receberá os nossos avisos quando liberarmos aqui os capítulos do dia. Hoje nós vamos para, anote aí os capítulos do dia, Jeremias 41 a 43 e Salmos 72 e 73. Vamos começar por Jeremias. Jeremias 41, verso 1, nós lemos. Em outubro daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família real e que havia sido um alto oficial do rei, foi a Mispá com 10 homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. Enquanto faziam uma refeição juntos, Ismael e os 10 homens se levantaram de um salto, puxaram suas espadas e mataram Gedalias, que o rei da Babilônia havia nomeado governador. Ismael também matou todos os soldados judeus e babilônios que estavam com Gedalias em Mispá. No dia seguinte, antes que alguém soubesse do assassinato de Gedalias, 80 homens chegaram de Siquém, Siló e Samaria para adorar no templo do Senhor. Tinham raspado a cabeça, rasgado as roupas e se cortado, e traziam ofertas de cereal e incenso. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá e foi ao encontro deles, chorando ao longo do caminho. Quando os encontrou, disse: venham e vejam o que aconteceu a Gedalias, filho de Aicã. Assim que todos entraram na cidade, Ismael e os homens que o acompanhavam mataram 70 deles e jogaram os corpos numa cisterna. Os outros 10 sobreviveram, pois haviam convencido Ismael a soltá-los ao prometer lhes trazer os suprimentos de trigo, cevada, azeite e mel que haviam escondido. A cisterna em que Ismael jogou os corpos dos homens que ele assassinou era a grande cisterna cavada pelo rei Asa, quando ele fortificou a cidade para se defender de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, a encheu de cadáveres. Então Ismael prendeu as filhas do rei e outras pessoas que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia deixado em Mispá aos cuidados de Gedalias. Ismael partiu para a terra de Amon, levando os prisioneiros. Quando Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes que o acompanhavam souberam dos crimes de Ismael, reuniram todos os seus soldados e partiram para lutar contra ele. Eles o alcançaram no grande açude perto de Gibeon. O povo que Ismael tinha capturado gritou de alegria quando viu Joanã e os outros comandantes. Todos os prisioneiros de Mispá escaparam e começaram a ajudar Joanã. Enquanto isso, Ismael e 8 dos homens que estavam com ele escaparam de Joanã e foram para a terra de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes levaram todo o povo que tinham resgatado em Gibeon. Os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio, que Ismael havia capturado em Mispá, depois de matar Gedalias. Foram todos para o povoado de Jerute-Quimã, perto de Belém, de onde planejavam fugir para o Egito. Tinham medo daquilo que os babilônios fariam quando soubessem que Ismael havia assassinado Gedalias, o governador nomeado pelo rei da Babilônia. E aqui finalizamos Jeremias 41, vamos ao capítulo 42. Então todos os comandantes dos grupos de soldados, incluindo Joanã, filho de Careá, e Jezanias,
filho de Osaías, e todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, procuraram o profeta Jeremias e disseram: ore por nós ao Senhor, seu Deus. Como pode ver, somos apenas um pequeno e humilde remanescente comparado ao que éramos antes. Ore para que o Senhor, seu Deus, nos mostre o que devemos fazer e para onde devemos ir. Está bem, disse Jeremias. Orarei ao Senhor, seu Deus, como vocês pediram, e lhes direi tudo o que ele responder. Não esconderei nada de vocês. Então disseram a Jeremias: que o Senhor, seu Deus, seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não obedecermos a tudo que ele nos ordenar. Quer suas ordens nos agradem, quer não, obedeceremos ao Senhor, nosso Deus, a quem o enviamos com nossa súplica. Pois se obedecermos ao Senhor, nosso Deus, tudo irá bem para nós. 10 dias depois, o Senhor enviou sua resposta a Jeremias. Então o profeta chamou Joanã, filho de Careá, os outros comandantes e todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, e disse-lhes: vocês me enviaram ao Senhor, o Deus de Israel, com seu pedido, e esta é a resposta. Se ficarem nesta terra, eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois lamento pela calamidade que trouxe sobre vocês. Não precisam mais ter medo do rei da Babilônia, diz o Senhor, pois eu estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei das mãos dele. Terei compaixão de vocês e farei que ele também tenha e permita que fiquem nesta terra. Mas se vocês se recusarem a obedecer ao Senhor, seu Deus, e se disserem: não ficaremos nesta terra, iremos para o Egito, onde não há guerra, nem convocação para lutar, nem fome, e ali viveremos, então ouçam a mensagem do Senhor para o remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: se vocês estão decididos a ir para o Egito e morar lá, a guerra e a fome que tanto temem os alcançarão e ali vocês morrerão. Isso é o que espera todos que insistirem em partir e morar no Egito. Sim, morrerão por guerra, fome e doença. Ninguém escapará da calamidade que trarei sobre vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Assim como derramei minha ira e minha fúria sobre os habitantes de Jerusalém, também as derramarei sobre vocês quando entrarem no Egito. Serão objeto de condenação, horror, maldição e zombaria. Nunca mais verão sua terra natal. Ouça, ó remanescente de Judá. O Senhor lhes disse: não vão para o Egito, pois vocês não foram honestos quando me enviaram para orar ao Senhor, seu Deus, por vocês. Disseram: diga-nos tudo que o Senhor nosso Deus falar, e nós o faremos. Hoje lhes disse exatamente o que ele falou, mas vocês não obedecerão ao Senhor, seu Deus, como não lhe obedeceram no passado. Estejam certos, portanto, de que morrerão por guerra, fome e doença no Egito, para onde insistem em ir. E aqui finalizamos Jeremias 42, vamos ao capítulo 43. Quando Jeremias acabou de transmitir a todo o povo a mensagem do Senhor, seu Deus, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os outros homens arrogantes disseram a Jeremias: você está mentindo. O Senhor nosso Deus não nos proibiu de ir morar no Egito. Baruque, filho de Nerias, o convenceu a dizer: pois ele deseja que fiquemos aqui e sejamos mortos pelos babilônios ou levados para o exílio. Joanã, os outros comandantes e todo o povo não obedeceram à ordem do Senhor para que ficassem em Judá.
Joanã e os outros comandantes levaram consigo todo o povo que tinha regressado das nações vizinhas para morar em Judá. Havia na multidão homens, mulheres e crianças, as filhas do rei, e todos que Nebuzaradã, o capitão da guarda, havia deixado com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. Também levaram o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias. O povo não obedeceu ao Senhor e foi para o Egito, até a cidade de Táfnis. Quando chegaram a Táfnis, o Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Pegue algumas pedras grandes e diante do povo de Judá, enterre-as debaixo das pedras do pavimento, na entrada do palácio do faraó aqui em Táfnis. Então diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Certamente trarei meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, aqui para o Egito. Colocarei seu trono sobre estas pedras que escondi. Ele estenderá sobre elas sua tenda real. E quando ele vier, destruirá a terra do Egito. Trará morte aos destinados à morte, exílio aos destinados ao exílio e guerra aos destinados à guerra. Incendiará os templos dos deuses egípcios, queimará os templos e levará os ídolos como despojo. Limpará a terra do Egito como um pastor que tira os piolhos de seu manto e sairá dali sem sofrer dano algum. Quebrará as colunas no templo do sol no Egito e queimará os templos dos deuses egípcios. E aqui finalizamos os capítulos de Jeremias. Vamos a Salmos. Hoje Salmos 72 e 73. Vamos a Salmos 72. Lemos a partir do verso 1. Dá ao rei tua justiça, ó Deus, e concede retidão ao filho do rei. Ajuda-o a julgar teu povo corretamente, que os pobres sejam tratados com imparcialidade, que os montes produzam prosperidade para todos e que as colinas deem muitos frutos. Ajuda-os a defender os pobres dentre o povo, a salvar os filhos dos necessitados e a esmagar seus opressores. Que eles te temam enquanto o sol brilhar, enquanto a lua permanecer no céu, sim, para sempre. Que o governo do rei seja como a chuva sobre a grama recém-cortada, como os aguaceiros que regam a terra. Que todos os justos floresçam durante seu reinado. Que haja grande paz até que a lua deixe de existir. Que ele reine de mar a mar, e do rio Eufrates até os confins da terra. Nômades do deserto se curvarão diante dele. Seus inimigos lamberão o pó a seus pés. Os reis de Tarsis e de outras terras distantes lhe pagarão tributos. Os reis de Sabá e de Sebá lhe darão presentes. Todos os reis se curvarão diante dele e todas as nações o servirão. Ele livrará o pobre que clamar por socorro e ajudará o oprimido e indefeso. Ele tem compaixão do fraco e do necessitado e os salvará. Ele os resgatará da opressão e da violência, pois considera preciosa a vida deles. Viva o rei, que ele receba o ouro de Sabá, que o povo sempre ore por ele e o abençoe o dia todo, que haja fartura de cereais em toda a terra, crescendo até o alto dos montes, que as árvores frutíferas sejam como as do Líbano, e que o povo prospere como grama no campo, que o nome do rei permaneça para sempre, que dure enquanto o sol brilhar, que todas as nações sejam abençoadas por meio dele e o louvem. Louvado seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza tais maravilhas. Louvado seja seu nome glorioso para sempre. Que sua glória encha toda a terra. Amém e amém. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé.
Finalizamos capítulo 72, vamos a Salmo 73. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais. E o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos do céu. E suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Pergunta. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam de uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado com eles, teria traído teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. A teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos tuas maravilhas. E aqui finalizamos os capítulos de Salmos e os capítulos de hoje do plano de leitura da Bíblia. Antes de sairmos e finalizarmos, ainda quero orar por nosso dia e por sua vida. E quero lembrar você também que o seu like abençoa muitas vidas, evangeliza. Que você pode se inscrever no canal, não esquece, aperta o sino de todas para você receber os avisos. E que você pode compartilhar com muitas pessoas, com seus contatos, seus grupos, suas redes sociais. Ok? Vamos orar? Te louvamos, Pai, por esse dia, te louvamos por tua bondade, tua fidelidade, tua misericórdia. Senhor, te agradecemos pelo dom da vida, por estarmos de pé, por sermos sustentados por ti. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, declarar sobre eles um dia cheio da tua presença. Quero declarar sobre eles uma semana poderosa, portas abertas, provisão, chuvas dos céus, muita saúde e muita paz. É assim que nós oramos, consagrando o nosso dia e abençoando a todos no nome do Senhor Jesus. E quem crê do outro lado comigo diz aí amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Beijo grande no seu coração. Fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.